Simbora conversar sobre o meu sexto livro lido em 2022? Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero muito conversar com vocês sobre Dora Maar ou A Odisseia, do Itamar Vieira Júnior, o mesmo autor de Torto Arado, uma informação que precisa ser dita, mesmo que eu não tenha nenhum tipo de intuito de comparar. Até porque é muito importante ressaltar que 7 desses contos já haviam sido publicados anteriormente, numa espécie de produção independente, digamos assim, que ainda bem com o espaço literário que o Itamar veio ganhando com o tempo, principalmente por conta de Torto Arado, ele acabou juntando mais 5 contos inéditos e os presenteou com essa obra maravilhosa. Então, como vocês já podem imaginar, esse é um livro de contos bem diferente nesse aspecto de gênero textual de Torto Arado, mas ainda a gente vai ter aquela carga intensa e muito profunda de aspectos culturais do nosso país. E eu diria até que esse livro ele faz até mesmo um apanhado mais geral do que seriam todas essas culturas, como se fosse um resgate das culturas que tornaram o Brasil que ele é hoje, das culturas que construíram o nosso país. E por que eu digo isso? Justamente porque aqui a gente vai ter muito protagonismo de povos indígenas, povos advindos da África e descendentes dessas pessoas, como elas estão hoje em dia, como são as suas vidas. Então eu diria que se esse livro ele veio com um propósito, ele veio com um propósito de dar o protagonismo para as pessoas que sempre foram protagonistas das nossas histórias como brasileiros e a literatura nunca deu o espaço devido. E quando tentou dar, foi de um jeito muito idealizado, um tanto quanto romantizado, digamos assim, a exemplo de Iracema, do José de Alencar. Então aqui a gente vai ter esse outro olhar, esse outro ponto de vista realista de uma realidade que a literatura sempre buscou deixar de lado. Então é como se essas pessoas elas tomassem o que lhes é de direito, entende? Então a gente vai ter contos que falam sobre como os indígenas se sentem perdendo suas terras, como eles tentam resgatar o pouco que eles ainda têm, como ter esse território roubado, confiscado, usado, entende? E também como é a vida dessas pessoas que foram marginalizadas, escravizadas e até os dias atuais elas continuam convivendo com essas sequelas, com essas cicatrizes, sabe? Que nunca terminaram de sarar. Então é um livro muito realista do nosso Brasil, não só atual, como todo o percurso que ele veio seguindo, entende? Então, não espere nesse livro que você encontre marcas temporais, que te identifiquem prontamente que você está em 1900 e pouco, em 2010, não há isso. Porém, os textos, eles deixam marcas, dicas que nos leva a refletir ou meio que contextualizar em que momento a gente está vivendo, sabe? Nos auxilia a compreender se a gente está um pouco mais no passado, como é o caso do Conto da Alma, ou então quando a gente está um pouco mais nos tempos atuais, como é o caso do conto que nomeia a obra, que é Dora Maar ou A Odisseia, que conta o caso dessa ida de casa até o trabalho de uma empregada doméstica, que mesmo nos dias atuais ainda ela fica ali carregando todas as cicatrizes e as marcas da escravidão que ela e seus antepassados passaram. Então é um livro muito forte e que eu queria também comentar com vocês que talvez, geralmente assim, quando a gente pensa em livro de contos, a gente pensa que cada conto vai trazer uma história. E sim, isso não é um pensamento errado. Mas o que eu quero dizer com isso? Digamos que mesmo que cada conto traga a sua história, todas essas histórias estão interligadas. É como se ele realmente fizesse um apanhado geral de todas as culturas, todos esses protagonismos que nos tornaram, que fez com que a gente fosse o que nós somos hoje.
Então eu diria até que esse subtítulo, Dora-Maar ou a Odisseia, que é o título completo desse conto que eu comentei com vocês, ele até mesmo pudesse se tornar um subtítulo para a obra, como se essa palavrinha da Odisseia, que remete àquele livro super clássico de percorrer um rio cheio de mistérios e desafios, é um local muito perigoso, sabe? Muito desafiador. Ele até mesmo ele buscasse trazer toda essa simbologia do caminho árduo que essas pessoas não só percorreram, mas ainda percorrem para serem simplesmente livres, para terem o simples de uma vida digna e que, na maior parte dos casos, não tem. Inclusive, eu acredito que esse livro ele se torna muito importante até para abrir nossos olhos sobre a causa indígena, porque a gente fala muito de racismo, a gente fala muito sobre machismo, e eu não estou dizendo que uma temática é mais importante que a outra, que uma dor é mais forte do que a outra, mas a gente ainda não pode negar que muitas vezes a gente meio que deixa a causa indígena de segundo plano, sabe? Tanto é que o Dia dos Índios comemorado foi agora, e ainda hoje há toda essa, como eu poderia dizer, essa idealização de comemorar o Dia do Índio, e aí a gente pinta as crianças na escola e aí faz um desenho, sabe? A gente não tá pensando que, na real, talvez enquanto eu tô conversando com vocês, outra terra indígena tá sendo invadida e roubada. Entende? Então, às vezes, a gente não dá o devido valor para essa causa que é tão importante quanto. E livros como esse vêm não só para dar protagonismo para essas pessoas, mas também para nos chamar a atenção que eles existem e continuam sofrendo tanto quanto. Entende? Então, é um livro muito, além de realista, é um livro que ele toca. Entende? Que ele chega ali no ponto tal e faz a gente refletir a respeito, entende? Então, por isso que eu acho que a Odisseia, a gente pode pensar até num subtítulo para a obra como um todo, porque ela vai falar de todo esse percurso que todas essas pessoas, que mesmo que não se conheçam, mesmo que sejam de épocas diferentes, acabam passando, como se fosse um percurso, como se fosse uma odisseia que todas elas passam simplesmente por serem quem são, da cor da pele que elas têm. Entende? Então é um livro que eu amei muitíssimo, que a gente também vai ter muito protagonismo feminino, que eu diria até que, por mais que talvez seja um pouco cedo para eu tirar esse tipo de conclusão, mas o excesso, não diria excesso, mas a recorrência de protagonismo feminino nas obras do Itamar já deixa uma característica ali dele bem marcante, sabe? Como quase como se fosse o símbolo da origem, como se ele buscasse resgatar o símbolo da origem, entende? Então a gente vai ter muito protagonismo feminino, a gente vai ter muito protagonismo indígena, muito protagonismo afrodescendente, que são os protagonistas das nossas histórias e que muitas vezes a gente não presta atenção devida. Livros como esses são extremamente importantes. E eu tô muito feliz, eu sou muito grata, aliás, por a gente ter esse espaço na literatura, sabe? Por um autor que cita esse tipo de tema, que trabalha dessa maneira como ele trabalha, com tanto conhecimento de campo, sabe? Tenha espaço suficiente para nos alcançar. Então, se eu pudesse dizer assim, uma coisa que eu senti falta foi falta de mais. No sentido de que eu amei esse livro, tá, gente? Isso não é um defeito. Mas Stephanie, eu prefiro livros romances, sabe? Uma narrativa mais extensa. Conto, eu sempre fico com aquele gostinho de quero mais. Eu não sei se vocês se sentem assim. Mas o conto, ele é um recorte daquele acontecimento, porque ele tem um propósito muito objetivo e ele vem, faz o que ele precisa fazer e vai embora. E esse momento abrupto sempre me deixa com gostinho de quero mais. Eu acho que tem muitos contos aqui que renderiam romances fervorosos, sabe? E a gente precisa se contentar com os contos. Isso não é um defeito, mas esse é um quê meu leitora que queria muito mais, por mais que seja difícil de ser lido e pensar que até nos dias atuais a gente convive com esse tipo de realidade.
Então, eu indico muito essa obra pra vocês. Eu vou até mesmo deixar o link de compra dela aí no box de informações. Lembrando que se vocês puderem comprar pelo meu link, vocês vão ajudar muito o canal sem gastar mais nadinha por isso, tá bom? Vou deixar o link aí embaixo. Mas vocês também conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo para mais vídeos como esse. Muito obrigada por terem assistido. Me contem se vocês já leram Dora Maar ou Odisseia e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!